TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, daqui a pouco tem Primeira Liga, tem Internacional e Avaí. Hoje, quarta-feira, é dia de começar a caminhada para buscar o tricampeonato da Libertadores da América. É a história do tricolor gaúcho. E o lajadense em treinamento para receber o Brasil de Pelotas no fim de semana pelo Gauchão. É agora, no Papo de Boleiro. E é daqui a pouco, torcedor colorado de olho no Beira-Rio, pensando na Primeira Liga, Diogo Botti, segunda rodada, Internacional que empatou na primeira, vai pegar o Avaí daqui a pouco. Exatamente, novamente no Beira-Rio, né, Márcio? Atuou contra o Curitiba na estreia, acabou ficando no empate em 0-0. Outro desafio em casa, agora contra o Avaí, mantendo aí a questão da poupação. Existe poupação, Marção? Bonito. Poupação é bom, dia. Né? Poupação do técnico Argel. Anota aí, poupação, vamos procurar no Aurélio depois. O técnico Argel Fux, mais uma vez, prioriza a questão dos titulares em campo. A novidade deve ficar por conta do Ailon, centroavante que veio e voltou de empréstimo, estava no Paysandu. Agora, aos poucos, vai ganhando a confiança do treinador colorado aí. Salário nada, né? Não. Salário nada, só jogar mesmo. É bom, mano, no norte, nordeste, lá é bom. É complicado, né? O que é isso, mas quem garante que não recebia? Não sei. Eu tô dizendo. Tô dizendo. Tá bom. Não esquece que agora o programa é pela internet, tá? Ao contrário, quer dizer. Então o Ailon aí voltou de empréstimo do Paysandu e aos poucos vai ganhando a confiança. Passo Fundo paga o salário direitinho. Passo Fundo paga direitinho, exatamente. Então deve jogar no lugar ao lado do Sacha, no lugar do Vitinho, que está lesionado e só volta daqui a um mês aos trabalhos. Então, time titular em campo daqui a pouco, 7h30, segunda rodada da Primeira Liga. O que é isso, gente? Mas hoje tá uma várzea isso aqui. Vamos lá. Segunda rodada, então, da Primeira Liga, Inter e Avaí, 19h30 no estádio Beira-Rio, com Ailon e Copo caindo. E Copo caindo. Bom, quem tá caindo é o time do técnico Klemer, Diogo Botti. O que aconteceu lá em Vacaria? Subiu a serra e... Redução de custos, né? Redução de custos. O Brown anunciou ontem em nota oficial em seu site o desligamento de 5 jogadores aí não fazem mais parte do elenco. Em função até a campanha não é o que esperava, de repente, a direção. O Glória, assim como o próprio Veranópolis, que investiu bastante para esse gauchão, não consegue dar um padrão de jogo. O Klemer fez uma boa pré-temporada. Teve até aqui em Lajeado com um amistoso, acabou perdendo aquele amistoso que não terminou, né? Acabou os 30 minutos em função da pancadaria. Uma piada, né? Exatamente. Mas o certo é que agora então 5 jogadores estão liberados aí em meio ao gauchão, muito cedo para isso já acontecer no Glória de Vacaria, um time que investiu bastante aí para buscar pelo menos o título do interior. Alguns times estão se antecipando. O Passo Fundo, que nós já falamos há pouco, botou para correr o Benhur Pereira e contratou o Paulo Porto, né? E agora o Glória de Vacaria mandou uma porção embora. Exatamente. Em função disso, o Glória anunciou a rescisão desses 5 jogadores, mas em contrapartida confirmou a contratação do Cleverson, que chegou aí a Passo Fundo, acertar o seu retorno, mas em função de uma proposta feita pelo time de Vacaria, acabou viajando um pouco mais, pegou a estrada de novo e acabou sentando com o Glória aí pro restante do gauchão. Lembrando que o Cleverson estava no Brasil de Pelotas e depois de uma rixa com o técnico Rogério Zino, acabou se desligando da equipe. Ruim por ruim, melhor estar do lado do Klemer, né, Diogo? Tu acha, mano? Eu acho, o cara tem contatos e tal. Lá no Internacional, outros times grandes. Pois é, mano, não dá pra esquecer que o Brasil tem uma Série B pela frente nesse campeonato nesse ano ainda, né? Não, mas diga em relação ao Passo Fundo e Vacaria. O Passo Fundo e Vacaria, aí ele saiu do Brasil, foi pra lá. Sim, eu acho que sim. Eu ficaria no Brasil, né? Sim, eu abraçaria o Zimmermann e pronto. Pois é, questão de repente estrutura, até de investimento, até de projeto. Até o Cleverson deu uma entrevista, aí a gente acabou acompanhando pela mídia, e disse que o projeto agradou muito a questão. Então o Glória não pensa só nesse ano, né? O Glória tem uma questão de se manter na primeira divisão e construir aí uma equipe ao longo dos anos, como fez o próprio Lajadense com o Luiz Carlos Vinck.
Bom, e o Zimmermann, esse técnico do Brasil de Pelotas, é um cara que já está há algum tempo lá, ganhou credibilidade, ganhou moral. Sim, não. O Rogério, não vamos dizer assim, hoje é imexível lá no elenco do Brasil. Mas hoje... Tô bem, né? Daqui a pouco vem o Aquém. Tipo, se tiver alguma rixa de grupo, é mais fácil o jogador sair do que o treinador, né? Porque ele tem uma moral muito grande. Porque o Brasil de Pelotas, a gente foi acompanhando ao longo dos anos, é a questão da identidade, principalmente do torcedor, né? E o Rogério tem essa identificação com o torcedor chavante, então dificilmente ele vai ter uma queda em virtude ou dele pedir mesmo, ou em função até de direção. Então, o cara que tem muita moral lá. Bom, os resultados do Brasil de Pelotas no Gauchão não estão bons, mas ainda assim é um time perigoso e no fim de semana vem a Lajeado pegar o Ave Azul. Vem a Lajeado, o adversário, mais um confronto em casa, a gente vamos ver se não engata mais uma derrota, né? São 2 jogos em casa, 2 derrotas para o Juventude na estreia do Gauchão, para o São Paulo, além de perder o último jogo lá para o Passo Fundo, lá no Vermelhão da Serra. Então o Lajadense busca a recuperação, a Helena Bazete esteve lá no estádio Ave Azul hoje à tarde, tem reuniões e tal, com o Nilson, com o Everton, com todo mundo, com a comissão técnica para ver o que dá para fazer aí de diferente, vamos dizer assim, as lesões são muitas, mas o grupo é limitado, a gente sabe, e as opções são poucas. Então o Rodrigo Carpegiani vai precisar se inventar até dentro do que ele tinha proposto para esse início de gauchão, para ir pela gente tentar buscar uma recuperação, e não vai ser fácil. Agora, depois do Brasil de Pelotas, tem o São José também, uma equipe que hoje é o vice-líder do gauchão. Então, tarefa dura e semana complicada para o Ave Azul aqui na Jada. Conhecendo a direção do Lajadense, você acha que o Carpegiani corre algum risco? Não. Não sei se pela direção, Márcio, mas eu acho que de repente pela pressão que possa vir de fora, né? Eu acho que o Rodrigo não conseguiu encaixar um estilo de jogo, ele fez uma pré-temporada que dá para se considerar boa, tá certo que alguns jogadores de reforço acabaram não chegando, as lesões podem ter sido fator determinante para atrapalhar esse início de trabalho, principalmente, né? Perdeu principalmente o Matheus Santana, o Marabá, que eram os 2 volantes titulares da equipe, estão fora. Então tem alguns desfalques pontuais. O próprio Diego Miranda, trazido para ser o cérebro dessa equipe aí, também está lesionado. Então hoje talvez esses motivos possam manter o Rodrigo Carpegiani no cargo. Mas no momento que ele tiver o grupo à disposição e os resultados continuarem sendo o mesmo, aí sim a pressão não vai adiantar só a pressão interna mesmo, vai ter externa também, e isso pode ocasionar a demissão do treinador. Mas a questão é também, né, Márcio, opções no mercado. Quem que o Lajadense teria hoje para contratar, vamos dizer? O Benhur? Fazer essa troca aí de figurinha? Não sei se vale, né? Porque o histórico do Carpegiani esportivo recentemente. Na verdade o Carpegiani tinha 4 ou 5 jogos atuando com times profissionais, né? Então foi uma aposta total da direção. Nenhuma vitória. Né? Nenhuma vitória. Então a caminhada do Carpegiani passa pelo Lajadense. Bom, boa sorte aí o Carpegiani, próximo fim de semana pegando o Chavante, e a torcida do Lajadense aí tem que ir para o estádio, porque o pessoal do Brasil de Pelotas vai lá no Rio de Janeiro, se for o caso, assistir jogo, né? Vamos passar aqui, vamos dar uma passada pro torcedor aí saber os ingressos antecipados. Cadeira R$35, arquibancada coberta R$25, arquibancada geral R$20 e a torcida do Chavante paga 30 pila. É isso aí, então vamos aproveitar e participar e torcer junto com o Lajadense no próximo fim de semana. O jogo é sábado ou domingo? É domingo, 19h30. Beleza, um bom horário para assistir. Já um novo horário. Novo horário já é noite. Já é noite. Bom, e o Grêmio, hein? O Grêmio começa hoje a caminhada buscando o tri do campeonato, aliás, da Libertadores da América. O campeonato mais importante da América, pode-se dizer assim. Dá uma olhada aí, o pessoal ficou treinando hoje, treinou tanto físico quanto com bola, Diogo Botti. O Grêmio está definido, né, Márcio? Não há dúvidas aí desde ontem, desde terça-feira ainda. O técnico, de segunda-feira, desculpa, o técnico Roger definiu a questão da mudança na defesa, principal alteração, a entrada do Fred no lugar do Cadu, né, que comprometeu alguns jogos, inclusive. Então, o Lajadense Fred vai estar confirmado para essa partida. O Grêmio tem poucas mudanças, deve manter aquela base, aquele estilo de jogo de muita movimentação, toque de bola, Everton, Luan, tem o retorno do Juliano no meio de campo, então o Grêmio tem todo mundo à disposição. Vai ser um desafio bastante forte lá contra o Toluca. Tá certo que o Toluca vem num jejum de vitórias aí de 5 jogos, de acordo com a imprensa lá mexicana, mas é
certamente a Libertadores tem aquele questão de estímulo. Assim como o Grêmio vai estar motivado, com certeza o time mexicano também vai estar motivado, até porque depois que os mexicanos entraram, deram um outro ritmo à Libertadores, e detalhe, nenhum deles conquistou ainda. Então há uma questão, até uma pressão, vamos dizer assim, do futebol mexicano. O ano passado tinha a questão do Tigres, que eliminou o próprio Internacional, fez a final. Bastante, né? Exatamente, é um mercado que tem investido bastante, né? Então a gente não sabe o que dá para esperar desse Toluca, iniciando essa Libertadores, é sempre uma surpresa. O certo que o Grêmio vai ter um desafio complicadíssimo a partir da meia-noite, nessa quarta-feira, já madrugada de quinta, na estreia da Libertadores aí contra o time mexicano. E a caminhada do Grêmio até o fim dessa primeira fase? Vamos dar uma passada então, além do jogo daqui, dessa noite contra o Toluca lá no México, o Grêmio volta para 2 jogos em casa, enfrenta a LDU no dia 2 de março e no dia 9 enfrenta o São Lourenço, 2 jogos às 21 horas e 45 minutos. Depois já começa o retorno, volta lá contra os argentinos no dia 15 de março, às 21h45, depois volta contra o equatoriano, na LDU de Quito, enfrenta no dia 13 de abril, daí já vai dar um intervalo praticamente de um mês aí sem jogos, alto. E fecha a participação contra os próprios mexicanos, que enfrenta hoje no dia 19 de abril, às 21h45. Isso aí já se vai saber o futuro do Grêmio dentro da Libertadores. Esses 2 jogos em casa aqui, esse jogo fora hoje, onde o Grêmio considera que talvez seja possível sair de campo com uma vitória, né? Isso é um discurso até interno da própria direção do Grêmio. O Grêmio vai ter essa questão dos 2 jogos em casa que podem ser determinantes para uma classificação ou não da equipe. E o primeiro time brasileiro que já jogando por esta fase da Libertadores foi o Palmeiras, onde Patizinho. E Patizinho, Palmeiras, isso é uma novidade pra mim que tá me dizendo. 2-2. 2-2 com o River do Uruguai. Isso bem o Palmeiras, né? Eu acho que é um desafio, lembrando que o River veio da pré-Libertadores, né? Então acabou empatando com o Palmeiras lá em Montevidéu. A gente tem outros jogos também nessa noite, além do Grêmio em campo vai ter outros brasileiros. O São Paulo, daqui a pouquinho, 19h30, enfrenta o The Strongest no Morumbi. Às 21h45 tem Melgar e o Atlético Mineiro, mesmo horário para Cobressal e Corinthians. Lembrando que o Grêmio é à meia-noite. Que beleza. Bom, nós vamos voltar na quinta-feira para falar desse resultado do Grêmio, também do Internacional na Primeira Liga. O jogo começa daqui a pouco e já... Alguma novidade do Lajadense, né? Caso tenha, né? Aconteceu, né? Quem sabe o que aconteceu nessa tarde de reuniões, enfim, as novidades do Lajadense na semana que enfrenta o Chavante. Difícil compromisso. Voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.